Cogitar jogadores que estão no auge das suas carreiras como Anderson Talisca e Brimmer em um passado não muito distante era tido como loucura ou fanatismo do torcedor do Bahia. Hoje esse cenário mudou. Jogadores de elite internacionais olham para o esquadrão de aço com brilho nos olhos. E o que antes parecia improvável, agora é questão de tempo. O Bahia não é só mais um clube nordestino em busca de espaço. É um projeto global, ambicioso e que começa a atrair nomes que estavam muito além da sua realidade. Mas afinal, por que o Bahia se tornou um dos clubes mais cobiçados do Brasil? É sobre isso que vamos falar no vídeo de agora. If you do that, or if you do nothing, this is my warning to Corinthians, Palmeiras, Flamengo. If we don't do something, we're going to wake up 7 years from now, and under this current ownership structure, the people that are here today, Bahia is going to win the championship for Brazil 17 years out of 20, right? They are Abu Dhabi. Com a SAF oficializada em 2023, o Bahia passou a fazer parte do grupo que comanda potências do futebol mundial como Manchester City e Girona, e os efeitos já são visíveis. O investimento na base tem acontecido de maneira estratégica, mas o Bahia já revela nomes promissores que vêm sendo utilizados tanto na seleção brasileira de base quanto no time principal. A ideia, sustentabilidade e identidade. Passe na entrada na grande área, Thiago, ele, a bola e o goleiro tocou. Gol do Bahia! A esticada para Juan Pablo, na ponta, Juan Pablo pegou, ganhou do lado da grande área, pedalou, passou pelo Cosme, bateu cruzado, cabeçada pro gol! Gol! Uma jogada espetacular pela esquerda do Juan Pablo, sempre visando a jogada aérea. Em apenas 3 anos de SAF, o clube já alcançou feitos significativos dentro de campo. Na temporada passada se classificou para a pré-Libertadores e nessa temporada chegou à maior competição de clubes do futebol sul-americano, a Libertadores da América. Jogando a fase preliminar inicialmente, o Bahia eliminou times tradicionais como The Strongest e Boston River. Na fase de grupos, apesar de ter sido eliminado da competição, o Bahia fez uma campanha de igual para igual no grupo da morte, jogando contra times como Atlético Nacional, Nacional e Internacional, times que estão frequentemente nessa competição. O Bahia venceu todas essas equipes na Libertadores desse ano, porém não foi suficiente para alcançar a fase de oitavas de final. A projeção dos próximos anos é que o Bahia continue jogando a Libertadores da América e com isso atraia cada vez mais investimento e o interesse de jogadores importantes. Há um tempo atrás, não muito distante, considerar jogadores que estivessem atuando em times do alto escalão do futebol mundial se transferindo para o Sport Clube Bahia seria considerado insanidade. Hoje é uma questão de tempo. Em entrevista para o ESPN, o zagueiro Brimmer, que na última Copa do Mundo defendeu as cores da seleção brasileira e atualmente defende a Juventus de Turim da Itália, time que está frequentemente na Champions League e é considerado um dos maiores clubes europeus, falou da possibilidade de retornar para o futebol brasileiro e colocou o Bahia no radar. Com certeza o Atlético tem um lugar guardado no meu coração, né? Foi um clube que me revelou, me deu oportunidade, mas também às vezes eu falo também do Bahia, né? O Bahia tá perto da minha cidade ali, pô, pra mim é top. Peguei o avião ali 30 minutos, tô em Ilhéus, tô perto da minha cidade. Seria muito top. Mas vamos ver, né? O futuro a gente nunca sabe, mas esses 2 clubes pra mim seria muito. Essa declaração pegou todos de surpresa, até porque o jogador não tinha nenhuma ligação com o Sport Clube Bahia até então, a não ser o fato de ser natural, né, do interior do estado da Bahia. Mas surpreende sim, uma declaração surpreendente, porque é um cara que foi formado no Atlético Mineiro e declara inclusive Atlético Mineiro, mas é baiano, e pelo visto deixou muito claro que tem um desejo de jogar no Bahia, e ele deixou ali, né, vamos ver, né, ou seja, se o Bahia quisesse fazer a boa aí, tentasse tirar, mas assim, repito pra vocês, não vou vender ilusão, é um zagueiraço, seria muito bem-vindo, supriria uma lacuna fantástica, seria um líder,
Isso só reforça o quanto o clube elevou sua reputação, passando a ser referência até para jogadores da elite internacional. Outro jogador que surpreendeu e falou sobre o seu desejo de atuar futuramente no Sport Clube Bahia é o meia-atacante Anderson Talisca. Atualmente joga pelo Fenerbahçe da Turquia depois de um contrato milionário no futebol da Arábia Saudita. Jogador que jogou ao lado de CR7, esteve em um programa local recentemente e falou sobre o seu desejo de atuar pelo Esquadrão de Aço. Disse que seria muito bom para a sua carreira e que, inclusive, em 2026 já poderia assinar um pré-contrato com a equipe baiana. Esse pensamento de um dia voltar pro Bahia? Balançou. Aqui falando um pouquinho pra vocês, ano passado tivemos uma conversa. Ano passado tivemos uma conversa. Na verdade, ano passado não, 6 meses atrás, foi quando eu decidi sair do Al-Nassr lá, com um acordo com o clube. Eu falo sempre com o Cadu, então a gente conversa bastante, ele conversa bastante com o meu empresário também, com o Carlos. A gente vem afinando as conversas, a gente vem conversando, vem, na verdade, colocando os pontos principais, enfim, porque tem muitos objetivos, né, para eu conquistar dentro da minha carreira, então eu sei que eu posso conquistar também no Bahia, mas a gente vai conversando, afinando as ideias, colocando os papos em dias. Talvez a gente nunca se espera, nunca se sabe, mas a gente conversa assim, eu falo 6 meses atrás porque foi realmente real, a gente parou para conversar, ele realmente quis conversar, eu dei essa oportunidade pra gente conversar. As coisas não andaram. Talvez você se pergunte qual impacto tem diretamente essas declarações no futuro do Sport Clube Bahia. A gente te responde. Imagem do clube. Durante décadas, o Bahia foi um gigante adormecido. Sua camisa carregava peso, mas seu presente parecia sempre distante da sua história. 18º na tabela e queimando na zona de rebaixamento da segundona, o Bahia vive um dos piores momentos da história do clube. Falta mesmo é jogador mesmo com raça, né, com orgulho mesmo, honrar a camisa do Bahia. Muito ruim. Quem foi o Bahia que hoje é? A revolta dos torcedores começou em 97, quando o Bahia caiu pela primeira vez para a segunda divisão. Em 2000 voltou, mas só por 3 anos. Em 2003 o filme se repetiu e mais uma vez viveu o drama do rebaixamento. Um clube do povo, apaixonado, vibrante, mas que lutava para sobreviver num futebol cada vez mais desigual. A grande virada começou quando o Bahia ousou sonhar alto. Em 2022, o clube se tornou parte de um dos maiores grupos esportivos do mundo, o City Futebol Group. E com isso veio estrutura, investimento e, acima de tudo, visão a longo prazo. É Bahia, é todo mundo, bora! Ó, está oficializada o sim, o Bahia aceita a proposta formalizada para a transformação em SAF. Bora, Bahia! Do Bahia, eu quero dizer obrigado. Muito obrigado mesmo. Em nome de todos nós, no City Futebol Group e no meu próprio, obrigado pela confiança. Obrigado por confiar na gente para cuidar do clube de vocês. Responsabilidade que encaramos com ambição, mas também com a seriedade que merece. Hoje o Bahia não entra em campo apenas para participar. Ele entra para competir, para vencer e para atrair. O futebol mudou e o Bahia mudou com ele. Potencial de mercado. A entrada do City Futebol Group colocou o Bahia em um patamar de confiança global. Isso aumenta a credibilidade do clube para investidores, marcas e agências de marketing internacionais. Marcas que antes ignoravam o Nordeste agora veem o Bahia como uma plataforma estratégica para a expansão no Brasil. Hey, what's up? Hey, nice meeting you. Jean Lucas, soccer star here. Yeah. Playing for Bahia. Jean Lucas, David, lovely to meet you. Pleasure to meet you. I'm Rachel. Hi. And we have a gift for you. Oh wow, thank you. So here, you take that. Obrigado. That's much easier. Oh, whoa! This is a commemorative. Oh my gosh! Check this out. Hey, cool. O Bahia passou de um clube regional com forte torcida local
para um símbolo de representatividade nordestina no cenário nacional e internacional. O Esquadrão de Aço agora apresenta uma nova narrativa, potência do Nordeste com gestão moderna e competitiva. Isso não atrai só torcedores, mas também consumidores, influenciadores e até jogadores jovens que veem o Bahia como uma vitrine para o futebol internacional. A capacidade de atrair nomes como Talisca, Bremer e eventualmente outros com perfil europeu é uma consequência também da visibilidade e do marketing do clube. Jogadores pensam como as marcas, querem estar onde há projeto, mídia, vitrine e torcida. O Bahia está se posicionando como um hub de oportunidades, algo que só os grandes conseguem ser. Ao mesmo tempo, né, nesses últimos 2 anos, o City, no controle do Bahia, ele pagou algo em torno de 200 milhões de reais em dívida, então também, né, desalavancando o clube, tornando o fluxo de caixa mais saudável. E a receita de 2024 para 2023 para 2024, ela cresce 30%. Então, em meio a tudo isso, né, você tem um aumento de receita de televisão, um aumento de receita de B2C, esses, né, 35 pessoas de média de público aí nos Jogos do Bahia se traduzem em resultados, traduzem um sócio-torcedor que é super engajado, né? A gente conhece muito bem o trabalho que é feito lá, porque quem gere o sócio-torcedor do Bahia é a Tomorrow Sports, que é uma investida nossa, e é um trabalho super legal. O Bahia tem uma cabeça super aberta para trabalhar com o público, criar ideias novas, trazer o torcedor para dentro da fonte nova, entregar valor para esse torcedor. Então, quando a gente olha para a receita do Bahia, né, ano passado ela foi uma receita aí de 299 milhões de reais, então arredondando aí 300 milhões de reais, ela 27% acima do que foi em 2023, e voltando naquilo que a gente bateu aqui na tecla no último episódio, né, o Bahia tem um componente muito alto de receita recorrente, então dessa receita 88% é recorrente, com um diferencial muito legal que mostra o peso e relevância da torcida do Bahia. Quase 1/3 dessa receita vem do B2C, vem de bilheteria, de sócio-torcedor e de venda de camisa, que é muito acima do que a gente vê normalmente. A média do mercado brasileiro é 15%, então a gente pode falar que o Bahia, na média, está praticando o dobro de receita B2C do que os pares dele praticam percentualmente falando. Então é um resultado bem interessante da gente analisar, porque, de novo, você olha para a fotografia, só com déficit de 250 milhões de reais, né, o trabalho não está andando bem. Mas quando você começa a descer alguns níveis e olhar para a receita melhorando, para o endividamento diminuindo, para custos que são sim agressivos, mas porque você precisa de um time mais competitivo, de um produto mais relevante, você vai vendo o movimento acontecendo, comprovado pela performance esportiva no campo, que é um dos melhores anos da história do Bahia, né? John Textor então tava com razão, né? Quando falou que tava com medo que o Bahia vai dominar o futebol daqui a alguns anos, né? Se os avanços esportivos e administrativos continuarem assim, em poucos anos vamos ver o Bahia destruindo o monopólio de Flamengo, Palmeiras e clubes do eixo no futebol brasileiro. Quero saber sua opinião. Você já consegue perceber as mudanças significativas que têm acontecido no Sport Clube Bahia? Você acredita que o Bahia, no médio e longo prazo, vai de fato se tornar o grande papão de títulos do futebol brasileiro? Deixa nos comentários que eu quero saber sua opinião. Antes de encerrar esse vídeo, eu te peço encarecidamente like e comentário. Somente assim você consegue contribuir para o crescimento do nosso canal. Também se inscreva e não perca nenhuma notificação. Ative o sininho. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!